Agora a gente vai falar sobre a importância do brincar. Isso mesmo, brincar não é só brincar. Brincar é muito importante. Por que que é muito importante? Vamos perguntar, é claro, para a nossa fisioterapeuta neuropediátrica, a Júlia, que está aqui novamente comigo. Bem-vinda. Obrigada. Então, brincar não é só brincar. Brincar tem todo um contexto envolvendo. Então, me fala um pouquinho sobre a importância de brincar. Sim. Eu achei bastante importante a gente trazer esse tema, porque acaba que, se a gente for pensar, qual que é a principal atribuição da criança na infância? Brincar, né? E o brincar é a forma com que a criança aprende, é a forma com que a criança concretiza, né, tudo que está acontecendo à sua volta. Muitas vezes é a forma com que a criança expressa os seus sentimentos. Então, a gente tem que valorizar, né, o brincar, e a gente tem que entender que esse brincar tem uma importância de que ele seja realmente algo consistente na vida da criança. Então, é muito além do brinquedo. É muito além de um brinquedo caro, um brinquedo tecnológico. Por isso que é a importância do brincar e não a importância do brinquedo. Porque na prática, o brinquedo às vezes é um instrumento desse brincar, mas não necessariamente. Então, para a criança brincar, ela não necessariamente precisa de um brinquedo. A criança consegue brincar de correr, pegar, de se esconder, ela consegue brincar com coisas da imaginação, ela consegue brincar com um pote e uma colher. É verdade. Né? Então eu acho que isso é bastante importante, porque em tempos de muita tecnologia e de muita tela, né? Eu acho que é importante a gente reforçar isso, de que para brincar não é preciso um brinquedo, é preciso a gente, né? Imaginação. Exatamente. É muito bom você trazer esses assuntos, porque às vezes as pessoas até... Ai, que brinquedo eu posso dar? Às vezes, brincar com aquela criança, um padrinho da criança. Exatamente. Doa o teu tempo, brinca com ela do jeito que tu brincava na tua infância. Não precisa aquele brinquedo caríssimo. Às vezes os pais querem se realizar coisas que não tiveram na sua infância, querem proporcionar para os filhos. Mas coisas boas que eles tiveram na infância, eles têm que passar para os filhos, ensinar brincadeiras que realmente ajudem as crianças em vários pontos no desenvolvimento. Exatamente. E assim, hoje em dia tem inúmeros estudos falando, né, de que a partir do momento em que a criança está brincando, ela está ativando outros neurotransmissores, ela está realmente fazendo novas conexões, né? E o que é importante a gente pensar também é que o brincar, ele tem que ser algo bastante dinâmico. E que eu acho que hoje em dia, como a gente muitas vezes tem uma realidade muito mais dentro de apartamento, dentro de muita tela, muita tecnologia, eu acho que foi ficando um brincar mais formatado. Então, para brincar de cozinha, tem que ter o negocinho da cozinha, né? Então, para brincar de super-homem, precisa ter o próprio super-homem, né? Então, eu acho que a gente ter esse olhar mais ampliado, né? E quando eu digo um olhar ampliado, é de qualquer demanda. Então, por exemplo, desde não precisar de um brinquedo específico, até modificar as formas de brincar de acordo com a dificuldade da criança, por exemplo, né? Então, não é porque uma criança, por exemplo, ela ainda não fica em pé, então não dá para brincar de esconder? Lógico que dá. Tem inúmeras formas de se esconder, né? Então, a gente pode se esconder com uma toalha, a gente pode se esconder com uma coberta, ou, por exemplo, se a criança tem dificuldade de manusear aqueles utensílios de cozinha de brinquedo que são pequenos, por que não uma colher de pau grande, né? Uma colher de plástico grande, uma panela mesmo, né? Pega uma panela lá da cozinha e já traz para a brincadeira, né? Ou, por exemplo, quando a gente está falando de ambientes de parques, isso também é algo bastante importante, que esse brincar seja um brincar compartilhado. Porque as crianças aprendem muito brincando entre si. A troca é muito grande, né? Exatamente, e elas aprendem muito, né? E eu acho que muitas vezes o adulto atrapalha esse processo, né? Então, por isso que eu sempre tento deixar bem claro que o brincar ele é importante em dois formatos. O brincar com o adulto, o brincar mediado, e que a gente está ali, a gente senta e faz essa brincadeira com a criança, mas também é importante que a criança brinque livremente. Que ela brinque sozinha, que ela brinque com outra criança, né?
E quando a gente pensa, por exemplo, num ambiente externo, em que essa criança está convivendo com outras crianças, se tem, por exemplo, uma criança que já está andando, já está correndo, e tem uma criança, por exemplo, que ainda não anda, ou uma criança, por exemplo, que está com andador, ou uma criança que está com a cadeira de rodas. Por que não incluir, né, esse brincar, compartilhar esse brincar? Eu acho que muitas vezes essa exclusão, ela começa do adulto mesmo. Não é a criança que exclui a outra criança na brincadeira, né? Porque ela não aprendeu isso em nenhum lugar. Então, teoricamente, isso é colocado mesmo. Ela né? vai olhar uma criança que é diferente, vai ter curiosidade, vai querer ver, vai querer, inclusive, brincar com aquela criança. Exatamente. Por que ela não vai brincar? Por que ela não brincaria? Só se alguém falar, ali não pode. Exatamente. Ou, não, ele é doente. Ou ele não pode. Ele não né? consegue que nem você. Exatamente. Então, quando a gente fala dessa abrangência, é realmente brincar de todas as formas e com todas as crianças, né? Porque acaba que, assim, nenhuma criança vai ser igual a outra, nunca. né? E essa eu acho que é a maior riqueza que a gente tem, né? A gente olhar essa diversidade mesmo com esse acolhimento para brincar realmente, né? Para realmente essa criança poder ter um interesse genuíno pelo outro, porque eu me interesso por ele e eu vou até ele, eu chego perto, né? Então, por exemplo, se é uma criança que nunca viu uma cadeira de rodas, um andador, como que o adulto pode contribuir? Ele usa essa cadeira para ele poder se deslocar do mesmo jeito que você está andando, ou ele usa essa cadeira para poder colocar a brincadeira em cima do mesmo jeito que tu usa a tua mesinha, né? Então eu acho que quando a gente traz isso de uma maneira simples e lúdica para a criança, isso é muito rico, né? E isso facilita com que essa criança seja uma criança que vá ser um adulto que inclui, né? Então é uma construção bastante importante, né? Adorei, Ju. Obrigada por tantas informações e por nos trazer esse alerta de que o brincar é muito importante, mas que o brincar em conjunto sem excluir ninguém é sensacional. Eu adorei e espero que você também tenha gostado.